Primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 1. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Enquanto você encontra, quero agradecer a Deus, louvar a Ele por esta oportunidade, também agradecer ao pastor presidente que nos incumbiu desta responsabilidade de estar ministrando a palavra do Senhor à igreja. Todos encontraram? Amém? Mateus capítulo 4, verso 1 até o versículo de número 10. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo levou-o a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu resplendor, e lhe disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te daqui, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Versículo de número 11. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Senta glorificando o nome do Senhor. O tema desta mensagem é deserto, lugar de decisões. Deserto, lugar de decisões. O texto do capítulo 4 de Mateus é um texto bem conhecido. Está relatando o momento em que Jesus acabou de sair do Jordão, depois de ser batizado, o céu se abrir. Deus diz lá de cima: Eis aí o Filho em quem sinto prazer, em que me comprazo. O Espírito Santo descer de forma corpórea sobre Jesus. E o texto diz que Jesus é levado até o deserto, e no deserto ele vai ser tentado. A Bíblia Sagrada revela duas grandes histórias a respeito de tentação. A primeira tentação aconteceu no início do livro sagrado, sendo ele ocasionado, tendo ele como personagem os nossos primeiros pais, sendo Adão e Eva. A segunda grande tentação é no decorrer da narrativa, quando Jesus é levado ao deserto. A diferença é que na primeira tentação o homem cai, já na segunda tentação quem cai é Satanás e Jesus triunfa. Oh, glória a Deus! O que isso nos revela é que pouco importa o lugar onde estamos, o que vai determinar a nossa vitória sobre os desertos da vida e suas tentações é as decisões em que iremos tomar. Deserto significa abandono. Deserto é um lugar agressivo, ainda mais o deserto onde Jesus está, que é o deserto de Jericó, um lugar ermo, um lugar onde durante o dia o sol é escaldante e à noite o frio é intenso. O texto vai nos revelar que Jesus ficou lá 40 dias e 40 noites, e segundo a numerologia bíblica, o número 40 representa a provação. 40 foram 40 dias em que Noé ficou dentro da arca. 40 dias e 40 noites Elias caminhou até o Monte Horebe. Foi 40 dias que Moisés ficou no Monte Sinai. Foi 40 anos em que o povo percorreu durante o deserto. E agora 40 dias e 40 noites Jesus está dentro desse deserto.
O número 40 nos prova que o deserto realmente é um lugar perigoso, que o deserto realmente é um lugar de abandono, que o deserto realmente é um lugar de sofrimento. Mas em meio a todas essas passagens, exclusivamente em Mateus capítulo 4, também vai nos revelar que deserto é lugar do cuidado de Deus. Oh, aleluia! Que o deserto também é lugar de vitória. Oh, glória a Deus! Eu quero pegar uma carona nessa palavra introdutória para aplicar uma palavra para a tua vida. Talvez você esteja passando pelo maior deserto da tua vida. Talvez tu chegou aqui passando pela maior provação, a maior dificuldade que você já enfrentou, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: vai ser dentro desse deserto que você vai viver a maior vitória da tua história. Eu preciso aplicar isso aqui para a vida de alguém. A prova pode ser grande, mas a vitória vai ser maior. Aleluia! A dificuldade, o deserto pode ser grande, mas maior será a vitória que Deus vai te entregar dentro desse deserto. Aleluia, glória a Deus. Agora, como vencer, aleluia, os desertos da vida e suas tentações? Número 1, agarrado à palavra. Do versículo de número 3 ao 4, vai dizer que Jesus está lá dentro do deserto. Jesus vai ficar por 40 dias e 40 noites, e quando teve fome, o tentador, Satanás, se aproxima, e ele vai fazer uma proposta para Jesus. Ele vai dizer: se és o Filho de Deus. Eu prefiro a tradução da King James de 1611, que vai dizer: já que tu és o Filho, ou seja, uma afirmação. Eu reconheço que você é o escolhido, eu reconheço que você é o prometido, eu reconheço que você é o separado, então transforme essas pedras em pães. E Jesus está vivendo um momento de grande fome. Não é qualquer fome, é uma necessidade imediata que precisa ser suprida, que Jesus está apresentando. E Satanás é mestre em as coisas lógicas. Ele olha para Jesus e diz: já que você é o Filho, transforme as pedras em pães. Use o teu privilégio de filho para suprir a tua necessidade. O que Satanás está dizendo para Jesus é: faça do teu jeito, coloque a tua mão, dê um jeito para que essa situação seja resolvida. Só que Jesus sabe que quem conduziu ele para o deserto não foi uma força maligna, mas Jesus foi conduzido para o deserto pela expressa vontade de Deus, e quem o conduziu não deu alimento para ele. Se Jesus nesse momento tivesse transformado pedras em pães, Jesus teria saído do propósito divino. É por isso que Jesus vai dizer: nem só de pão viverá o homem. Oh, glória a Deus! Quando Jesus disse isso aqui, preste atenção, Jesus está citando o 5º livro do Pentateuco, seu capítulo 8, verso 2 e 3, quando Deus fala por intermédio de Moisés: lembrem-se de quando eu os conduzi para o deserto, deixei vocês passar fome para saber qual é a intenção do coração de vocês, para saber se vocês obedeceriam meus mandamentos. Os humilhei, deixei passar fome, mas depois também sustentei vocês com o maná, que vocês não conheciam e nem os pais de vocês. Oh, glória! Para saber que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus cita essa passagem é por causa de seu contexto, porque o povo de Israel aprendeu que dentro do deserto eles precisavam confiar em Deus e esperar em Deus, porque Deus proveria na vida deles, ou seja, eles deveriam confiar na palavra de Deus. E Satanás está dizendo para Jesus: transforme pedras em pães, ou seja, exclusivamente nesse texto, as pedras representam algo eterno, as pedras representam algo duradouro, e exclusivamente nesse texto o pão representa algo passageiro, algo transitório. O que Satanás está propondo para Jesus é: em meio ao seu deserto, Jesus, troque o que é eterno pelo transitório, troque o que é duradouro pelo passageiro. Aleluia! E Jesus vai dizer: em meio ao meu deserto, ainda que o cenário seja hostil, ainda que tudo pareça que não vai acontecer, eu prefiro ficar com a palavra. Eu não vou trocar pedras por pães. Aleluia!
Porque é bem verdade que nos desertos da nossa vida, em meio às tentações da vida, somos tentados a fazer as coisas de nossa maneira, a colocar as nossas mãos para sair dos propósitos divinos, para sair do sofrimento. Tem gente que no meio dos desertos da vida anda com quem não é para andar, faz aliança com quem não era para fazer, senta na mesa de quem não era para sentar, casa com quem não era para casar. Mas Deus está te dizendo: aguenta firme, oh glória a Deus, suporta esse deserto, não troque as pedras pelos pães, no meio desse deserto não troque o que é eterno pelo transitório. Fique com a palavra, fique com a palavra, fique com a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é fiel, porque a palavra de Deus ela é verdadeira, porque a palavra de Deus nos alimenta, porque a palavra de Deus nos anima, porque a palavra de Deus nos fortalece, porque a palavra de Deus nos direciona, porque a palavra de Deus nos impulsiona, porque a palavra de Deus nos revigora. E Deus te trouxe aqui para te dizer: quer vencer esse deserto? É pela palavra, é pela palavra que tu vai vencer essa prova, é pela palavra. Fique com a palavra. É pela palavra, é pela palavra, aleluia. Como vencer os desertos da vida e suas tentações? Número 2, tendo fé. Do versículo de número 5 ao verso de número 7, aleluia. Satanás pega Jesus e leva ao alto de um pináculo, olha para Jesus e disse: lança-te daqui, porque está escrito no Salmo 91, que Ele dará ordem aos seus anjos para que lhe sustente, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus olha para Satanás e diz: não tentarás o Senhor, o seu Deus. Para nós que lemos isso daqui sem conhecer o contexto, parece que é algo, uma tentação muito fraca. Mas Satanás está tentando Jesus. Se na primeira tentação foi de ordem física, essa é de ordem psicológica, porque Jesus queria ser reconhecido como Messias. Jesus queria que os seus o reconhecessem, que Ele era o prometido. Ou seja, se Jesus se lança do pináculo e Deus dá ordem aos anjos, a comunidade religiosa teria que reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, que Deus era com Jesus, aleluia. Só que Jesus está citando o 5º livro do Pentateuco, seu capítulo de número 6, verso 16, dizendo: não tentarás o Senhor, o seu Deus. E quando ele diz isso, ele está nos relatando a respeito do povo de Massá, que era um povo de Mispa, que viviam, pastor Edgar, pedindo por sinais, viviam pedindo por uma confirmação. Só que Jesus está dizendo: no meio desse deserto, eu não preciso, oh glória a Deus, de sinais, porque o que Ele me disse lá atrás para mim já está valendo. O que Ele me disse lá atrás para mim está de pé. Oh aleluia. Nós vivemos uma geração que vive buscando por sinais. Todo culto precisa que alguém profetiza, todo culto precisa que alguém ore, todo culto precisa que alguém massageie o ego. Mas Jesus está te dizendo: quer vencer esse deserto? Tenha fé, a promessa está de pé, tu não precisa mais de confirmação, a palavra nos garante a vitória. Oh Ramande, tenha fé. Oh, aleluia. A epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 2: na esperança que vos prometeu Deus, que não pode mentir. Números capítulo 23, verso de número 11: Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não faria, porventura prometeria e não cumpriria. Deus te trouxe aqui para te dizer: tenha fé, porque a palavra dele está de pé sobre a tua vida. Se você não gravar nada dessa mensagem, grave isso aqui na tábua do teu coração: esse deserto não anula a promessa de Deus. Esse deserto não anula a promessa de Deus. A tua promessa está de pé. A tua promessa está de pé. Aleluia. A promessa de Deus está de pé. Tenha fé. O que Ele te disse está de pé. O que Ele te falou, aleluia, está de pé. Vamos vencer os desertos da vida e as tentações
Número 3, aleluia, permanecendo no centro da vontade de Deus. A terceira tentação é de ordem espiritual. A primeira tentação é de ordem física, a segunda de ordem psicológica e a terceira de ordem espiritual. Aleluia. Satanás pega Jesus, coloca em um alto de um monte, apresenta para ele todos os reinos e diz: tudo isso pode ser teu se você se prostrar e me adorar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Satanás sabe o que Deus tem por intermédio de Jesus. Satanás já sabe, pastor Edgar, qual que é o propósito de Deus e a promessa que Deus fez para Jesus, que era de reinar. Então, quando Satanás coloca Jesus no alto de um monte e apresenta para ele todo o reino e todo o esplendor, Satanás está dizendo para ele: eu tenho um atalho, aleluia, eu posso te fazer chegar mais rápido, eu posso te fazer cortar a volta. Por que Satanás está fazendo isso? Porque a promessa de Deus para Jesus é: eu vou te colocar em um trono, tu vai reinar, mas antes tem que passar pela cruz, aleluia. Tu vai ter uma coroa na sua cabeça, mas antes a coroa de espinho precisa ser colocada. Tu será exaltado, mas antes precisa ser humilhado, aleluia. Tu vai ser amado, mas antes precisa ser rejeitado. O que Satanás está dizendo para Jesus é: eu te faço reinar, eu te faço acontecer a promessa na tua vida, mas tu precisa me adorar, tu precisa se prostrar. E Jesus vai dizer: não, só o Senhor, o meu Deus, aleluia, prestará culto, somente Ele adorarás. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus sabe que com Satanás as coisas começam com alegria e terminam com tristeza. Com Satanás as coisas começam com honra e terminam com humilhação. Com Satanás as coisas começam com riqueza e terminam na miséria. Mas Jesus também sabe que com Deus o negócio é diferente. Com Deus nós começamos chorando, mas terminamos nos alegrando. Com Jesus nós começamos sendo traídos, começamos sendo rejeitados, mas depois haverá uma exaltação para a nossa vida. Com Deus há uma coroa de espinho, há uma cruz nas costas, mas depois há uma coroa na cabeça, um trono para se assentar. E Jesus te trouxe aqui para te dizer: do jeito de Deus é melhor. Não corte volta, não pegue atalho, fique com a forma de Deus. Tu pode estar chorando hoje, mas tem alegria para a tua vida amanhã. Está sendo humilhado hoje, mas vai ter honra para a tua vida amanhã. Está sofrendo hoje, mas tem capítulos de felicidade para você amanhã. Deixa eu ver quem pega essa palavra. Deixa eu ver quem pega. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. É um tiro curto, porque que nem diz o pastor Edgar, o poço é fundo, o balde é pequeno e a cota é curta. Aleluia. Aí, irmã Isabela, prepara para louvar, por favor, em nome de Jesus. O texto vai nos dizer que depois que Jesus suporta e passa por essas 3 etapas em meio ao seu deserto. E o que me chama a atenção nisso aqui, pastor Silvio, é que Deus não vai intervir. É um diálogo entre Jesus e Satanás. Você não vê a intervenção do Pai, você não vê o Pai respondendo, você não vê o Pai se manifestando, você não vê o Pai se intervindo. E isso deu um nó na minha cabeça. Eu perguntei: Deus, por que o Senhor não poderia ter intervindo? Aí Deus ministrou meu coração, porque naquele momento a escolha quem tinha que fazer é Jesus, e a escolha que é para o homem fazer, eu não vou fazer por ele. Tu não pegou. O que Deus está te dizendo é: não espere Deus fazer o que é para você fazer. Não espere Deus escolher o que é para você escolher. Não espere Deus decidir o que é para você decidir. Deus só vai fazer o que você não pode fazer. Mas a escolha nessa noite, a decisão é tua. Jesus vai dizer para Satanás: reda-te daqui, retira-te daqui. E eu amo isso aqui, porque quando Jesus diz isso aqui, Satanás sai, e os anjos do Senhor vêm servir Jesus. O correto na ótica humana é tirar do deserto para depois fazer uma festa, para depois haver um banquete, para depois servir. Aleluia. Mas Deus disse ao meu coração: meu filho, eu não tiro do deserto, porque é dentro do deserto que eu quero fazer um banquete para honrar quem suportou o processo.
Pouca gente entendeu. Eu vou melhorar para tu entender. O que Deus está te dizendo nessa noite é: no meio desse deserto, escolha estar agarrado à palavra de Deus. No meio desse deserto, tenha fé. No meio desse deserto, fique no centro da vontade de Deus, porque haverá um banquete para você. Os anjos virão te servir dentro desse deserto. O teu deserto não vai terminar dessa maneira, vai terminar com festa. Tem festa de Deus para a tua vida dentro desse deserto. Tem providência de Deus para a tua vida dentro desse deserto. Tem maná de Deus para a tua vida dentro desse deserto. Aleluia. Fecha os teus olhos, eu quero orar pela tua vida. Senhor meu Deus e Pai querido, foi ministrada nessa noite, e eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor continue falando no coração desse irmão, dessa irmã, que no meio desse deserto, ó Pai, ele esteja agarrado à tua palavra. Que no meio desse deserto, ó Pai, ela venha ter fé para continuar acreditando, sem sinais, ó Pai. Eu lhe peço, ó Deus eterno, que no meio desse deserto, meu Pai, ela e ele permaneça no centro de tua vontade. Pai, eu lhe peço que no meio desse deserto, o Senhor já prepare a mesa, o Senhor já prepare o banquete, o Senhor já prepare. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, tocando os corações. Eu te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto e luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto e luz na escuridão. Este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações.